Fala galera, tudo bem? O mata-mata da Champions começou, vamos de PSG e Real Madrid para dar início aqui. Não sei se eu vou conseguir repetir o ano passado em que eu consegui postar vídeos com análise sobre cada um dos jogos, todas as fases de mata-mata da competição, mas vamos começar pelo aguardado PSG e Real Madrid, que teve um grande desfecho em termos de fim de jogo com um golaço do Mbappé, a vitória do PSG para cima do Real Madrid, e que acho que até não tem muita discussão em relação à superioridade do PSG. A forma como o PSG foi melhor ao longo dos 90 minutos e que sempre esteve mais próximo de um gol da vitória do que o Real Madrid. E aí, claro, a gente pode falar sobre a proposta do Real Madrid, sobre a versão do PSG, sobre destaques individuais, e aí logo de cara a gente já pode falar de um Courtois que fez um grandíssimo jogo, foi vazado no finalzinho, mas fez uma partidaça e era um grande responsável pelo placar seguir em 0-0 por tanto tempo. A gente pode falar do Mbappé, que pra mim já fazia uma partida memorável antes do gol, e o gol acaba coroando isso. Eu até postei isso no Twitter, muita gente vai falar, antes ele não tava jogando nada, falou isso só por causa do gol. De forma alguma. O Mbappé já era o jogador mais determinante em termos de iniciativa, jogadas individuais, o trabalho que ele deu pro Carvajal, se a gente pensar até na origem do pênalti, em lances nos primeiros minutos, os primeiros 20 minutos do Mbappé são excelentes quando a gente olha pro primeiro tempo. O Mbappé fez um grande jogo, um jogo de protagonista do mais alto nível, como ele costuma fazer em jogos grandes de Champions, né? Ele é um jogador que costuma crescer muito nesse tipo de situação, mas dessa vez não foi por aquele cenário de campo aberto para ele ser a constante ameaça em profundidade, como ele geralmente é, e é um tormento para a defesa dessa forma. Não, dessa vez foi contra o Real Madrid de uma proposta bem mais pragmática, mais fechado, mais recuado, bloqueando mais no seu próprio campo, perto da entrada da própria área. Então foi o Mbappé dos espaços reduzidos. O Mbappé da aceleração mesmo com pouco espaço, pouco campo para fazer isso. Drible curto, associação, superando em duelos de 1 contra 1. Foi uma ótima partida do Mbappé, coroado com um gol no final. E não foi o único, né? Verratti, outro grande destaque individual pra gente falar também, porque a capacidade dele em ditar o ritmo no centro do campo, aparecer em todas as faixas do campo, dar ritmo à posse de bola, ganhar duelos contra o Modric, né? Vamos lembrar, do outro lado tá um dos grandes trios de meio campo da história da Champions, com Casemiro, Kroos e Modric. E o PSG foi superior. E o Real Madrid teve muita dificuldade para sair jogando, para ficar com a bola. Então a gente vai pro campinho para falar um pouco sobre esses aspectos, até porque acho que coletivamente foi uma ótima demonstração do PSG. Foi um PSG que mostrou uma imagem de jogo coletivo das melhores. Primeiro, por adaptações do Pochettino, acho que teve uma grande virtude aí em relação a escolhas de funções, em especial quando a gente fala do Hakimi, o Achraf Hakimi que é o lateral direito. Quando a gente olha para o desenho inicial do campo, a gente enxerga como lateral direito, mas foi muito curioso, porque ele não fez a função de lateral nem com a bola e nem sem a bola. Tá, mas se ele não fez nem com a bola nem sem a bola, ele não jogou de lateral. O curioso é que ele joga de lateral. Ele jogou de lateral. Mas por que então nem sem a bola? Porque aí tá o grande mérito. O PSG conseguiu evitar que o Real Madrid ficasse com a bola tempo suficiente para o PSG precisar entrar em fase defensiva. Vamos tratar do jogo por fases, né? A gente pode dividir na fase ofensiva, momento de organização da posse de bola, da construção dos seus ataques, momento de fase defensiva, quando você se reorganiza para se defender, e as transições. Um dos grandes duelos esperados para esse jogo era o duelo no setor de Vinícius Júnior e Hakimi. Por quê? Um lateral altamente ofensivo que contribui muito atacando na ponta pela direita para o PSG. E do outro lado, um Vinícius Júnior que é um grande destaque da Champions na fase de grupos, do Campeonato Espanhol na atual temporada, um dos grandes destaques do futebol europeu na atualidade, pelo drible, pela aceleração, por gerar situações. Se tiver campo para contra-atacar, vai ser uma ameaça. Se tiver como receber com pouca cobertura ou menos cobertura, vai superar o primeiro marcador. Então, tendo pela frente um lateral de características ofensivas e de fragilidades defensivas, aí estava um ponto crítico para o jogo. Os dois vão precisar se desdobrar defensivamente, porque a tendência é que os dois apareçam mais ofensivamente. E acabou que esse duelo basicamente não aconteceu, justamente por conta do grande mérito para mim no jogo, que foi o PSG evitar entrar em fase defensiva. Tá, mas como isso se dá? A partir de um ótimo comportamento sem a bola. Então o PSG conseguiu ser, ao longo dos 90 minutos, um time que sufocou o Real Madrid não só por criar chances, por ficar no campo de ataque, não só porque o Real Madrid tinha sim uma proposta mais pragmática do Ancelotti, de esperar um pouco mais recuado, de se proteger e não subir para pressionar em hora alguma, mas também porque o PSG fez muito bem a pressão de evitar que o Real Madrid conseguisse sair jogando. E aí tem os dois lados, quando a gente vai falar do lado do Real Madrid. O Real Madrid ter uma postura mais pragmática, acho ok, não vejo problema nisso. E acho até que a gente precisa
lembrar e observar, porque só um jogo não é um universo suficiente para concluir em relação a isso, mas do que pode ser o efeito do fim do gol fora como critério de desempate. Você sair de casa e não mais ter a preocupação em fazer um gol que pode ser decisivo como desempate, é um fator. E o Real Madrid me pareceu muito tranquilo em ir pelo 0-0. Acho também que o Real Madrid foi jogar de uma forma mais pragmática, marcando um pouco mais recuado, também esperando que do outro lado tivesse um time desequilibrado. Um time que tem grandes individualidades, mas que não tinha mostrado essa capacidade coletiva que mostrou dessa vez. Então é claro que é impossível falar de um time sem falar do outro. Por isso que em todos os tópicos que eu estou citando, eu falo de um lado e ao mesmo tempo conecto com alguma característica do outro. Porque o Real Madrid jogar mais de uma forma mais passiva, entre aspas, esperando um pouco mais, não é uma novidade. E o Ancelotti tem esse repertório de variar estratégias. Contra o Shakhtar Donetsk, para citar um exemplo, na fase de grupos, o Real Madrid atropelou o Shakhtar Donetsk, conseguiu uma goleada, tendo também uma postura mais conservadora sem a bola. O Real Madrid não subia para pressionar, porque o time do Shakhtar Donetsk com o De Zerbi era um time que queria exatamente isso, atrair pressão, atrair jogadores que subiriam para acelerar, rompendo essa pressão e conseguindo encontrar campo para acelerar. O Ancelotti sabia disso. O que o Ancelotti fez? Foi até um jogo muito curioso, porque várias vezes foi um jogo que teve o zagueiro com a bola parada, com o pé em cima da bola, e ninguém indo pressionar. E isso tinha muito a ver com a estratégia que o Ancelotti traçou para aquele dia. Não vamos cair nessa armadilha, certamente pensou o Ancelotti, de subir para pressionar. Não é o mesmo cenário contra o PSG, tá? Acho que aqui já tem de fato uma preocupação em não dar campo para o PSG por conta das individualidades. E se o PSG não se mostra ao longo da temporada um time confiável coletivamente, talvez tirar espaços do PSG signifique ter campo para contra-atacar um time desequilibrado. Então, acho até que fazia sentido. A execução não foi boa. O Real Madrid foi excessivamente defensivo, não conseguiu evitar chances claras do PSG e não conseguiu encaixar contra-ataque. Já vou chegar no motivo para não encaixar contra-ataques com o Vinícius Júnior, porque aí acho que está o grande ponto tático da partida. Mas tem, primeiro, o lado de como o Real Madrid não conseguiu reter a bola. E aí tá o aspecto que eu falava sobre o lado coletivo sem bola do PSG. Não deixar que o Real Madrid saísse jogando era uma grande virtude. O Real Madrid geralmente é um time que consegue ter calma com a bola nos pés, mesmo quando pressionado, e que corre riscos e que supera pressões. Mas o PSG foi muito bem. E aí a gente entra, acho que no grande ponto tático da partida, que foi o Achraf Hakimi não sendo exatamente um lateral na maior parte do jogo. Porque se a gente olha para as escalações, a gente vê o PSG montado ali, e aí tem o Paredes à frente de uma linha com 4, o Danilo como volante pela direita, o Verratti como esse meio campista pela esquerda, e o trio de frente. Ok, no desenho, na teoria. No funcionamento, esse até foi o desenho de saída de bola, por exemplo. Mas na maior parte do jogo que a gente viu foi bem diferente. Então o que acontecia? O Danilo Pereira era o responsável por fazer a saída de bola abrindo pela direita, virando um terceiro zagueiro. Isso liberava os dois laterais, que são laterais com características de alas. Aliás, bom início de jogo, bom primeiro tempo do Nuno Mendes pelo lado esquerdo, né? Até porque pelo lado direito de ataque do PSG, no início do jogo, o Mendy, que defende muito bem e que é um problemaço pro jogo da volta, né? Mendy e Casemiro, dois suspensos por cartões que não têm substitutos das mesmas características e que deixam enormes lacunas defensivas pro Real Madrid na volta. Fechando parênteses, no início do jogo o Mendy fechava bem aquele corredor nos duelos individuais, ganhando esses duelos. Mas, de qualquer forma, o Danilo ficando ali ao lado de Marquinhos e Kimpembe, virava um trio, até aí normal, né? Quantas vezes a gente não vê um volante recuando para fazer uma saída de 3? Até aí nenhuma grande surpresa, liberando os dois laterais que se comportam como alas. E aí, por dentro, Paredes e Verratti, o Verratti até numa altura um pouco mais avançada do que o Paredes, e o Messi muitas vezes voltando para fazer essa saída, às vezes até mais recuado do que o próprio Verratti, deixando Di Maria e Mbappé como atacantes móveis por dentro, os mais avançados por dentro dessa estrutura de ataque do PSG. Mas aonde que estava o grande ponto aí? Tá, normal liberar o Achraf Hakimi para atacar pelo corredor direito, é a virtude dele. O PSG gosta de ter e precisa ter os seus laterais atacando, abrindo o campo. Só que e quando perder a bola? O Real Madrid, por mais que tivesse uma postura mais conservadora, de se defender com um bloco mais fechado, com basicamente 5 jogadores à frente da linha com 4, Vinícius ajudando a fechar o setor do Hakimi, por exemplo, você pode até falar, eu não condeno a ideia do ponta marcar lateral, não acho que isso é um problema não, isso depende muito de estratégia, faz parte, é necessário em vários momentos, só que pro Vinícius Júnior virar um fator contra-atacando, o Real Madrid precisaria ter tempo suficiente com a bola nos pés para que ele conseguisse se posicionar de forma a incomodar, porque a preocupação inicial era em fechar o corredor.
Até aí, tudo bem. Só que o Real Madrid não conseguia ficar com a bola tempo suficiente. Um outro ponto. Se a ideia era ter o Vinícius Júnior como a grande ameaça às costas do Hakimi, porque o Hakimi tem fragilidades defensivas, isso não aconteceu. E isso não aconteceu exatamente pela sacada, que aí eu acho que foi um grande tópico tático do ponto de vista de planejamento do Pochettino, de manter o Danilo como jogador atrás do Hakimi, mesmo no momento sem bola. Perdeu a bola, como que o PSG reage? Se a gente for pensar, vai precisar ter a volta dos laterais que vão compor essa linha com 4 lá atrás, tem um espaço muito grande do campo para você cobrir, para correr e se reposicionar. E aí que está a importância de reagir rapidamente ao momento da perda, com posicionamentos e direcionamentos, né, de uma forma coordenada, para evitar isso. Porque o PSG que precisa se reposicionar é um PSG que sofre ao longo da temporada. Mas esse PSG diante do Real Madrid foi um PSG que agrediu a partir do momento em que perdeu a bola. Respondeu mordendo, respondeu pressionando. E mais, dentro dessa coordenação desses encaixes, não exigia que o Hakimi precisasse voltar para virar um lateral. Quem estava ali atrás era o Danilo e ele continuaria ali. Então ele seria o cara responsável por tirar uma opção de passe para que o Vinícius recebesse com um corredor aberto nas costas do Hakimi. E o Hakimi nisso? Ele vai ficar perdido no meio do caminho? Não. Ele era o primeiro a pressionar, mas ele pressionava o Mendy. Então, os laterais do PSG iniciavam essa pressão lá em cima, já que a altura do momento ofensivo deles é lá em cima, que eles continuem por lá quando o time perca a bola. E foi o que aconteceu. O PSG perdia a bola e eles já reagiam pressionando lá em cima. Então, momentos de saída de bola do Real Madrid foram muito complicados porque tinham o PSG pressionando os dois zagueiros do Real Madrid, que são zagueiros de saída, né, com o Militão, que fez um bom jogo, com o Alaba, eles eram pressionados geralmente por Di Maria e Mbappé, e aí, que eram os dois mais avançados por dentro. Por fora, os laterais eram pressionados por Nuno Mendes de um lado e por Achraf Hakimi do outro. O Messi ajudava a eliminar uma opção de passe para o Casemiro, o Paredes subia para pressionar, o Verratti ficava no Modric, Paredes no Toni Kroos. O Real Madrid não encontrava muita saída. Benzema é um desafogo e tanto, não estava 100% fisicamente. Isso é claro que influencia também. Naturalmente o Benzema vai tentar voltar para gerar uma opção de passe quebrando um pouco desses encaixes. O Marquinhos subia com ele. É claro, isso tinha um risco. Isso poderia deixar um campo mais aberto numa situação de 1 contra 1 ou 2 contra 2, se a gente pensar em Asensio contra Kimpembe, Vinícius Júnior contra Danilo Pereira. Só que isso não chegou a acontecer porque o Real Madrid nem tinha tempo suficiente para ficar com a bola a ponto do Vinícius já virar essa flecha para ser lançada lá em profundidade. Então, geralmente o PSG recuperava a bola ou forçava um erro antes mesmo do Real Madrid ter peças posicionadas de uma forma que pudesse ameaçar. Então foi um controle muito grande do PSG a partir dessa boa variação. E volto a dizer, acho que foi uma boa versão coletiva que a gente viu do PSG. E mesmo assim, ficou muito perto de sair num 0-0, que seria um lucro para o Real Madrid e talvez até uma vitória do ponto de vista de planejamento, porque me parecia um Real Madrid contente no 0-0, contente em ficar com 0-0. E durante o jogo a gente viu o Mbappé exigir defesaça do Courtois, o Mbappé ganhar muitos dos duelos contra o Carvajal, que sofreu bastante, né, antes de sair, entrar o Lucas Vazquez, e aí depois o Mbappé no fim ainda consegue o drible e o gol. Então o Courtois foi fundamental para manter o Real Madrid vivo dentro do jogo. Acho que o confronto está aberto também, mas a gente viu uma versão muito boa do PSG. É importante não passar batido também, né? O impacto depois que o Messi perde o pênalti poderia ter sido, psicologicamente falando, o momento até do PSG descer a ladeira, e não aconteceu. O PSG continuou bem e de certa forma até cresceu, reagiu bem ao pênalti perdido, que evidentemente não foi algo bom, né? Mas, e que é um problema já recorrente, conhecido do Messi, o baixo aproveitamento em cobranças de pênalti. Nem acho que tenha sido uma partida ruim do Messi, mas foi uma partida muito diferente, porque a área de atuação do Messi estava bem protegida, em especial pelo Casemiro, e o Real Madrid fazia questão de manter essa entrada da área mais congestionada, o que até ajudava a explicar um pouco do problema para frear os lados do PSG, mas o Messi acabou tendo uma atuação mais discreta, porque não foram tantas as arrancadas e nem tão grande a sensação de que ele, num lance ou outro, poderia desequilibrar, mas mesmo assim, ele conseguiu criar situações importantes de ataque com passes, com tabelas rápidas e retornando para sair dessa área congestionada e armando em vários momentos o jogo até mais perto do Paredes, voltando um pouco mais. E o impacto do Neymar. O Neymar entra e aproveita bem os minutos que tem em campo. Não é nenhuma novidade o tamanho da qualidade do Neymar. A temporada dele não é à altura do que a gente viu em todos os anos dele de PSG, desde o Barcelona, em que ele
frequentemente joga muita bola, tá entre os melhores jogadores do mundo, certamente. A atual temporada não é das melhores até aqui, como não é do PSG como um todo, também não é do Messi. O Mbappé, sim, tem sido o cara desse trio que faz melhor temporada até aqui, e mais uma vez fez grande jogo. Além disso, teve a lesão do Neymar deixando fora por um tempo. Acho que foi um bom retorno. O Neymar causou um impacto bastante positivo, porque é mais um que pode desequilibrar de diversas formas. Conduzindo bola, dando passe, se projetando, tabelando, por dentro, por fora. A grande questão passa a ser... e isso não quer dizer que a volta do Neymar seja ruim de forma alguma, tá? A grande questão passa a ser... O Pochettino vai conseguir montar um time igualmente equilibrado coletivamente para a volta, tendo os três iniciando o jogo e mais, podendo ter também o Di Maria? Será que ele vai manter essa plataforma de estrutura que funcionou muito bem diante do Real Madrid nesse jogo de ida? Acho que essas são algumas das questões. Porque que o PSG tem qualidade individual de uma forma talvez inigualável no futebol mundial? Isso tem. Agora, o PSG não é, na temporada atual, um time confiável e coletivamente convincente na maior parte do tempo. Dessa vez jogou muito bem, talvez tenha feito o seu grande jogo na temporada, coletivamente falando. Mas como vai ser na volta e como o Pochettino vai armar o time na volta, tendo o Neymar de volta também ao time titular, muito provavelmente. Inicialmente, seria acho que natural imaginar o Neymar entrando, por exemplo, na própria função que o Di Maria fez, inclusive sem bola. Acho que encaixaria. A questão é, o Di Maria vai ficar fora do time, porque também é um jogador difícil de tirar da equipe. Geralmente o natural seria olhar e falar, tira o Danilo, é o jogador abaixo, inferior, quando a gente olha para a qualidade desses vários grandes nomes do PSG no time. Só que o Danilo foi, taticamente falando, o responsável pelo time encontrar um equilíbrio para amenizar o que seria uma fragilidade que poderia ter sido explorada. Então acho que tem um quebra-cabeça, eu sempre bato nessa tecla. É um timaço no papel, sem dúvida nenhuma, mas não é fácil a tarefa do treinador em montar um time equilibrado, atacando, defendendo, se comportando nesses duelos que exigem o mais alto nível. E certamente a gente vai ter uma outra postura, uma outra proposta do Real Madrid no jogo da volta, até por necessidade também. É isso, o espaço está aberto aí para vocês, um abraço, até a próxima.